levantando a mão acompanhando. Vamos lá. Boa tarde a todos. Havendo número legal, iniciamos sob proteção de Deus a 38ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária dia 17 de junho de 2014, terça-feira. Mensagem recebida do Executivo. Número 62. Encaminha projeto de lei número 77 de 2014, que concede reajuste sobre a remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Executivo. Ofícios recebidos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ofício TCE, número 8.778 de 2014, comunica o trânsito em julgado e a disponibilidade para o julgamento do processo. Número PCP 13.0048.7710, que trata das contas da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, referente ao exercício de 2012, o qual emite parecer recomendando à Egrégia Câmara Municipal a aprovação das contas anuais do exercício de 2012, recomendando a adoção de providências visando a correção das deficiências apontadas pelo órgão instrutivo a seguir identificadas e a prevenção da ocorrência e outras semelhantes. A aplicação parcial no valor de R$ 87.384 no primeiro trimestre de 2012, referente aos recursos do Fundeb, remanescentes do exercício anterior no valor de R$ 257.355,30, mediante a abertura de crédito adicional em descumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494 de 2007. Segundo, realização de despesas no montante de R$ 8.098.772,79, liquidadas e não empenhadas no exercício de 2012, em desacordo com os artigos 35, inciso 2 e 60 da Lei nº 4.320 de 64. Terceira, divergência no valor de R$ 1.172.474,61 entre o resultado patrimonial apurado na demonstração das variações patrimoniais, R$ 27.477.569,37, e o saldo patrimonial do exercício corrente, apurado no balanço patrimonial, R$ 295.465.467,28, deduzido o saldo patrimonial do exercício anterior, R$ 320.760.562,04, em afronta aos artigos 104 e 105 da Lei nº 4.320 de 64. Quarto, divergência no valor de R$ 280.609,01, apurada entre a variação do saldo patrimonial financeiro, R$ 21.652.658,84, e o resultado da execução orçamentária, déficit de R$ 23.734.120,77, considerando o cancelamento de restos a pagar de R$ 2.362.070,94, em afronta ao artigo 102 da Lei nº 4.320 de 64. Quinto, divergência no valor de
20.302,78 entre o saldo da dívida ativa apurada a partir da demonstração das variações patrimoniais. R$ 41.739.640,15. E o constante do balanço patrimonial da lei número 4.320 de 64, R$ 41.759.942,93, caracterizando a afronta aos artigos 85 e 105 da referida lei. 6. Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido no artigo 48A, inciso 2, da Lei Complementar número 101 de 2000, e alterações. 7. Despesas empenhadas e liquidadas, R$ 51.223.760,03, com a especificação da fonte de recursos do Fundeb, em montante superior aos recursos auferidos do exercício, R$ 51.793.474,75, da ordem de R$ 2.430.285,28, em desacordo com os artigos 8º, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, combinado com o artigo 50, inciso 1 do mesmo diploma legal. 8º, ausência de contabilização das dívidas de valores relativos a contribuições previdenciárias, parte patronal, de competência de exercícios anteriores a 2012, no valor de R$ 70.175.284,13, impossibilitando o acompanhamento da execução orçamentária e o desconhecimento da composição patrimonial, contrariando os artigos 90 e 105, parágrafo 3º da Lei nº 4.320 de 64. 9. Não observância do disposto no artigo 260, parágrafo 2º da Lei nº 8.069 de 90, combinado com o artigo 1º da Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. De Ademir Isidoro, ofício número 236 de 2014, solicita a prorrogação do prazo para responder ao pedido de informação número 3 de 2014. Do Executivo, encaminha o decreto número 9.969 de 2014, que declara a situação de emergência nas áreas do município afetadas por chuvas intensas. 1.3.2.1.4. Cobrade conforme instrução normativa. MI número 1 de 2012. Ofícios enviados, número 88 de 2014, para Dieter Janzi. Encaminha indicações dos alunos participantes do projeto Câmara Ponto com Você. Número 89 de 2014, para Dieter Janzi. Encaminha indicação. Número 90 de 2014, para Dieter Janzi. Encaminha projeto de lei complementar aprovado. Matéria do Legislativo. Indicações do vereador Jair Pedro. Número 271 de 2014, providenciar a instalação de guarda-reio nas laterais do pontilhão localizado em frente à Igreja Luterana. Na JGS 331, Quirino Lunelli, no bairro Ribeirão Grande do Norte. Número 272 de 2014, instalar placa com sinalização de curva fechada à direita ou até mesmo um redutor de velocidade na JGS 331, Quirino Lunelli, antes do pontilhão, localizado em frente à Igreja Luterana do bairro Ribeirão Grande do Norte. Número 274 de 2014, providenciar o patrulhamento e a macadamização da rua da JGS 331, Quirino Lunelli, após o pontilhão que fica em frente à Igreja Luterana do bairro Ribeirão Grande do Norte. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 270 de 2014. Realizar a limpeza nas bocas de lobo na rua João Bachmann, em frente à casa de número 19, próximo à creche Leonir Pessati, bairro Ilha da Figueira. Número 273 de 2014. Providenciar a implantação de uma faixa de pedestres elevada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, próximo ao União Saúde e Posto Grid. Da vereadora Natália Lúcia Petri, número 268 de 2014, desenvolver o plano de cotas de alagamento para
as ruas de Jaraguá do Sul, a exemplo do que já existe no município de Blumenau. Número 269 de 2014, que o SAMAI providencia a redução das taxas nos próximos 3 meses, mantendo a média de consumo do mês anterior, para os munícipes e empresas atingidas pelas cheias dos dias 7 e 8. Requerimento da vereadora Natália Lúcia Petri, número 25 de 2014, requer que seja realizada audiência pública para a discussão e preposição de melhorias nos planos de carreira dos professores municipais e estaduais. Moção da vereadora Natália Lúcia Petri, número 5 de 2014, moção de apelo nos seguintes termos: considerando que os imóveis foram atingidos por grande volume de lama durante a enchente em questão, considerando que os munícipes foram obrigados a consumir um volume de energia diversas vezes superior ao consumo normal para providenciar a correta limpeza e higienização dos imóveis, com o uso de equipamentos e permanecendo até altas horas da noite trabalhando na remoção de entulhos. Considerando que os munícipes atingidos terão enormes despesas para a reposição de móveis, utensílios, mercadorias, além de veículos e reforma dos imóveis em alguns casos. Considerando que o Decreto Municipal 9.969 de 2014 configura o estado de emergência em nosso município, possibilitando ações extraordinárias previstas em lei. Considerando que a Defesa Civil possui um mapeamento detalhado das áreas atingidas, inclusive constando o volume da cheia em cada bairro, podendo atestar que os imóveis beneficiados com a redução da taxa realmente foram afetados. Considerando que a Secretaria Municipal de Assistência Social também realizou o cadastramento das famílias atingidas pelas cheias. A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul apela para que seja aprovada pela Celesc uma cobrança especial para os próximos 3 meses, como uma forma de aliviar as despesas desses nossos munícipes. Requer que sejam oficiados aos excelentíssimos deputados estaduais, os presidentes das câmaras de vereadores dos municípios catarinenses, para que providencie as audiências públicas em suas respectivas regiões. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes, que prestigiam o nosso trabalho, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair Pedri. Senhor presidente, vereadores, vereadora, circula nos corredores da Câmara um projeto que forma uma comissão de prevenção às enchentes e também para que se minimize os efeitos dela. Uma comissão que eu sei que, através de informações da própria vereadora Natália, que já houve em 2009, inclusive com uma audiência pública, mas o que nós queremos com essa nova comissão agora é fazer um comparativo, saber de 2009 para cá o que efetivamente foi executado, o que falta ainda por fazer, e ser parceiro. Nós não queremos, senhor presidente, de forma alguma, criar um relatório e jogar na mesa do prefeito. Muito pelo contrário. Nós queremos, sim, fazer com que possamos ser um elemento contribuinte, digamos assim, para que o prefeito possa ter, na Câmara de Vereadores, uma alternativa de, quem sabe, buscar em Brasília recursos, ou tentar, pelo menos, e nós sabemos da dificuldade, de poder ajudar. Essa comissão, ela não tem cores partidárias, ela não se trata de partidos e nem de oposição, bancada que eu represento, e nem da situação. Nós temos sim o interesse de fazer com que possamos, como disse, ser um elemento facilitador e ajudar. Houve muitas situações em Jaraguá que efetivamente as enchentes não pegaram, graças ao bom Deus. Só que escaparam por poucos. Escaparam por pouco. Então o que nós queremos com isso é fazer com que, inclusive, possamos ajudar a reequipar ou a melhorar, digamos assim, a defesa civil da nossa cidade. Sabemos do esforço deles, sabemos o quanto trabalham, ninguém nega isso, só que nós não podemos ter que pedir caminhão-pipa emprestado para outros municípios. Nós temos que ter nossa frota, nós temos que ter o nosso maquinário. Jaraguá,
com o orçamento que tem e com a potência econômica e empresarial que tem, nós não podemos ficar dependendo da boa vontade e da gentileza dos municípios vizinhos. Nós precisamos, sim, fazer com que, mesmo que com muito pouca frequência, mas quando acontece, nós sabemos que é devastador. Então, eu peço, inclusive, senhor presidente, que possamos ler isso na terça-feira. Os vereadores que quiserem assinar, todos estão convidados a assinar. Todos os partidos, inclusive, estão convidados a participar, para que nós podemos, nesse momento, unir forças e fazer com que o prefeito tenha, na Câmara de Vereadores, um elemento contribuinte, como disse, para que possamos diminuir, se não resolver, sabemos que não, mas pelo menos resolver um pouco a situação das enchentes da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu solicito que no dia de hoje se inclua o projeto de decreto número 7 de 2014, projeto de lei complementar número 4 de 2014 e o número 74 de 2014. Está deferido o seu pedido. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Natália Luiz Sapetri. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que se coloque em votação as indicações 268, 269 de minha autoria para esta sessão. Está deferido o seu pedido. E de igual forma eu peço vistas ao projeto de resolução número 7. Está deferido. Uma vez deixando claro aqui, senhor presidente, de que a vereadora não é contra a concessão do mérito, mas a vereadora defende, conforme colocado aqui em reunião, com a maioria dos vereadores, de que os títulos honoríficos sejam regulamentados para que eles tenham a devida notoriedade e que se estabeleçam critérios para as concessões de títulos desta natureza. Nós também estamos encaminhando um ofício ao senhor presidente para formarmos uma comissão, os vereadores que queiram participar da elaboração deste projeto, para que esta Casa de Leis não caia na vala comum ao conceder títulos, e aqui eu quero deixar claro de que não tenho absolutamente nada contra o cidadão que está sendo colocado em questão para homenagem, inclusive ele poderá ser incluído quando a lei for regulamentada pela Câmara de Vereadores, para que esta Casa de Leis possa estar homenageando de uma forma criteriosa cidadãos como o Coronel, que tem um currículo maravilhoso, magnífico. Temos também outros cidadãos do município, mas nós queremos que esta titularidade seja feita de uma forma bastante criteriosa para dar mais notoriedade ao título que ora quer se propor. Então eu peço vistas e, na sequência, também apresentarei com os vereadores que têm interesse uma proposta para que se estabeleça critérios na concessão desses títulos. Obrigada. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em primeira votação o projeto de lei complementar número 4 de 2014. O projeto de lei complementar número 4 de 2014, primeira votação. Autor, Executivo. Altera a lei complementar municipal número 122 de 2012 e 28 de março de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores efetivos da administração direta do município de Jaraguá do Sul.
cria cargos, institui novos níveis de vencimento e estabelece normas gerais de enquadramento. Segundo a mensagem do Executivo, referido projeto tem por finalidade que sejam acrescentados aos parágrafos propostos no caput do artigo 29 da Lei Complementar Municipal número 122 de 2012, conforme disposto no artigo 1º desta proposta. O parágrafo 1º a ser acrescentado no artigo 29 trata da manutenção de gratificação concedida pelo artigo 2º da Lei Municipal número 4.935/2008, dispositivo este que conferiu a equivalência de vencimentos aos servidores que prestaram concurso para o cargo de médico e que, na época da edição da mencionada lei, encontrava-se atuando no cargo de médico especialista. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei complementar número 4/2014, por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 74/2014. O projeto de lei número 74/2014, primeira votação, autor Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799/2013, do 13 de 12 de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. São o valor de 250 mil para atender despesas com o suporte de modalidade de rendimento da Fundação Municipal de Esportes e Turismo. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 74/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 70 de 2014. O projeto de lei número 70 de 2014, segunda votação. Autor Executivo. Ratifica o programa Recicla Jaraguá. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 70/2014, por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 71 de 2014. O projeto de lei número 71 de 2014, segunda votação. Autor Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799/2013, de 13 de 12 de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. O presente projeto de lei objetiva a readequação orçamentária de ação consignada no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 120 mil, para atender despesas com aquisição de mobiliário para equipar os 2 novos centros de referência de assistência social. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 71 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 73 de 2014.
o projeto de lei número 73, 2014, segunda votação. Autor, João Alessio Famoncini. Determina a estrada JGS 553 de Adolfo Borchardt. Está em discussão o projeto. O vereador João Alessio Famoncini. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, comunidade, imprensa. Só vamos voltar um pouquinho lá desde o início, quando a gente denominou essa rua JGS 553, lá no Alto da Serra. Lá, né, mora essa família toda lá, uma rua de uns 100 metros, mais ou menos. E ela nem endereço não tinha, né, não recebia correspondência, não tinha nenhum vínculo. E né, de lá para cá a gente viemos trabalhando e a gente dominou JGS 553. Quero agradecer o voto de todos os vereadores naquela oportunidade. E agora a gente, né, os próprios moradores daquela rua nos procurou para a gente estar denominando Adolfo Borchardt. Quero falar um pouquinho sobre o seu Adolfo, tá? Que ele é um morador daquela região, era um morador daquela região. O seu Adolfo Borchardt é filho de Otto Borchardt e Guilhermina Borchardt. Adolfo nasceu no dia 28 de dezembro de 1918, no município de Jaraguá do Sul. Casou-se com a Adele, com quem teve 4 filhos, 2 deles deficientes mentais. As dificuldades da vida foram muitas, conciliando com os filhos o trabalho intenso na agricultura. Seu Adolfo ficou viúvo no dia 12 de maio de 1986. Em seguida, perdeu seus 2 filhos deficientes. Um faleceu no dia 31 de julho de 1987 e o outro no dia 18 de janeiro de 1996. Um ano depois, no dia 22 de janeiro de 1997, seu Adolfo veio a falecer. A rua que pretende denominar e homenageado do agricultor foi onde ele residiu durante toda a sua vida e onde vive hoje seus filhos, netos e bisnetos. Tem que a gente fomos conhecer lá essa rua, até temos 2 netos aqui do seu Adolfo. Realmente mora a família toda naquela região, é a última rua subindo no Alto da Serra, e hoje, pelo menos, né, agora com esses trabalhos, pode ter seu endereço. Claro, agora nós também estamos com outro trabalho de colocar iluminação lá naquela rua que também não tem. Tá? Até nós estávamos conversando hoje, semana que vem está conversando com o Rones, para a gente estar conseguindo realmente colocar iluminação, que pelo menos fica uma rua 100% para aqueles moradores, para essa família que mora naquela região desde quando nasceram. Tá? Quero realmente aqui dar os parabéns pela luta de vocês, quando vocês vieram nos procurar, a dificuldade que vocês estavam realmente tentando dar um endereço para aquela localidade, para aquela rua, e hoje vocês também, além disso, estão homenageando o avô de vocês. Obrigado, vereador, a gente pede o voto favorável a essa indicação desse nome dessa rua. Está em votação. Votação encerrada. Com aprovado o projeto de lei ordinário número 73, 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura. Indicação número 268 de 2014. Plano de cotas de alagamento. Vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 269 de 2014. Redução de valor na taxa de água. Vereadora Natália Lúcia Petri. Seria isso, senhor presidente. Está em votação conjunta as indicações. Está em discussão. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, imprensa, funcionários, assessores, gostaria de explicar um pouco com relação à indicação que solicita que o município estabelece cotas para as áreas de alagamento. Na verdade, não é uma ideia da vereadora, nós pesquisamos, o município de Blumenau implantou as cotas de enchente já no ano de 2008,
onde o município, por intermédio da Defesa Civil, tem o mapeamento das áreas que são alagáveis, dependendo dependendo do nível das águas. E um exemplo prático é, por exemplo, né, se o rio sobe a 1 metro acima do nível normal, o município já sabe quais são as ruas e munícipes que serão atingidos, e, por sua vez, o município, a Defesa Civil pede que esses munícipes saiam das suas residências, protejam os seus bens materiais, aquilo que for possível, para minimizar os prejuízos, né, e os danos causados pelas enchentes, conforme ocorreu no nosso município agora na semana próxima passada. Retrasada, o que nós queremos com isso é que a Defesa Civil observe essa indicação, que vá a Blumenau, que conheça melhor o projeto e que comece a desenvolver uma ação semelhante a esta. Aqui é um exemplo do que Blumenau fez, inclusive Blumenau mapeou as áreas que são alagáveis dependendo do nível da água e também já indica o abrigo para onde as pessoas devam ir em caso desta ocorrência. Como geograficamente o nosso município está sempre propenso a esse tipo de evento, então o que se quer é que o município, a Defesa Civil, além do que já está fazendo, busque mais esta ação para minimizar, então, os prejuízos causados em decorrência das enchentes. E nós acreditamos que é um projeto viável, nós acreditamos que esse projeto a Defesa Civil deva percorrer, como também deva percorrer o objetivo de equipar ainda mais a nossa Defesa Civil, sendo que até 2008 a Defesa Civil era praticamente inexistente no nosso município, vereadora Marildo, o senhor lembra disso? E a partir daquele evento de 2008, então o município começou a municiar a Defesa Civil com equipamentos. Nós entendemos que para um evento como aconteceu há 15 dias atrás, ainda a Defesa Civil carece de equipamentos mais modernos e em maior número para atender e dar as respostas ainda mais rápidas à nossa comunidade. Então, eu peço o voto dos vereadores para essa indicação e, de igual forma, para a indicação que está sendo feita ao SAMAI, propondo que aquela autarquia estude a possibilidade de cobrar a próxima conta de luz dos munícipes que foram atingidos. Aqui nós não estamos pedindo para todo o município, dentro da média dos últimos 3 meses, porque nós sabemos que esta última semana, e tem pessoas que ainda estão utilizando bastante água, porque o lodo, né, que fica impregnado nas residências não sai com uma lavagem só, e nós sabemos que os munícipes ainda estão utilizando muita água, e o que se quer com essa indicação é solicitar ao SAMAI, também já falei com o presidente daquela autarquia, o nosso secretário Ademir Isidoro, para que realmente estude a possibilidade de colocar a indicação em prática, que eu acredito que vem, pelo menos, dar aí uma força aí para essas pessoas que foram atingidas e já têm os prejuízos aí na recomposição dos seus móveis e outros bens que foram perdidos por causa da água. Peço o voto favorável dos senhores vereadores e agradeço. Obrigada. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, ministros aqui presentes, também que nos acompanham pelo TV Câmara em suas casas, a imprensa. Primeiramente, vereador Natália, eu quero discutir um pouquinho sobre a sua indicação 269 e lhe parabenizar por essa ação. E eu digo até mais, eu não pedi a parte, que seria só 1 minuto, então eu queria aproveitar esse minuto para nós levantar essa discussão dessa questão dessa taxa que cobra em Jaraguá do Sul. Eu já vim há algum tempo estudando isso e vendo, não sei se por lei tem que ser essa forma, se os outros municípios de Santa Catarina também essa taxa, mas eu acho demais uma taxa de 21, se eu não me engano, 20 e poucos reais. Eu sei porque eu tenho um relógio lá que eu não estou usando ele, não quis desativar, todo mês 21 reais. Mesmo que não use nada, todo mês 21 reais. Eu acho até que nós devemos levantar essa bandeira e ver se realmente, se é por lei,
Vereador. Uma parte, obrigado, vereador. Quando se fala em R$21, ainda não é tão preocupante. Mas o problema é quando você tem uma casa vazia, para você não estar pagando esse R$21, você teria até um método de economizar esse valor, você mandando desligar. E a religação dessa água custa R$280. Então, quer dizer, você pensa em fazer uma economia, você durante 6 meses não usa uma casa que porventura possa ter, para economizar, desliga a água. Até para contribuir, né, com a economia que o próprio SAMAI pede. De repente, a religação, após 6 meses, é R$280. Então, você pagando R$21 durante 6 meses, dá R$126. R$126 tem que deixar mais 12 meses para chegar nos 280. Então, isso é preocupante. R$280 uma ligação de água em Jaraguá do Sul. Vereador, eu não estou nem questionando aqui o trabalho da secretaria, do secretário, não, eu estou questionando para nós fazer uma revisão e ver, eu me comprometo, vereador Natália, em fazer uma pesquisa nos outros municípios, se é isso mesmo, se por lei a secretaria é obrigada a cobrar essa taxa, porque às vezes eu posso estar falando aqui bobagem, eu não quero cometer esse erro. Mas vamos ir a fundo nesse negócio. Porque, vereador, nós falamos em R$21. Valor, mas para uma família que paga aluguel, que tem 2 ou 3 filhos, que paga telefone, que paga luz, mais o esgoto, 80%, bem lembrado, vereador Jair. Se tivermos uma economia de talvez R$10 na taxa de água, estamos falando em mais de 5 litros de leite. Para quem tem pouco, é considerável nós levar isso. Então, vereador, eu lhe parabenizo pela sua ação. Eu já vim há algum tempo já analisando essa questão da água e devido a outros projetos, eu estava esperando um momento oportuno e tenho o meu voto favorável desses 3 meses e também vamos ver a situação que vai ficar depois. Quem sabe nós conseguimos alguma redução, não sei. O que nós conseguimos para o nosso povo de Jaraguá do Sul, eu acho que é importante. Se for dentro da lei que tem que ser cobrada essa taxa, pode até ser que seja, não sei. Aí tudo bem, mas que tem uma explicação, né? Então eu acho que é muito, uma taxa para quem não usa nada, é muito, e vamos rever isso e tem meu voto favorável, vereadora. Obrigado. Está em votação as indicações. Isso é meu. Dou como aprovado as indicações número 38, 2014, por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereadora Natália Luz Sapetri. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, muito já foi falado aqui sobre a atuação dos funcionários, voluntários, entidades e serviços, quando da ocorrência de catástrofes como ocorreram há 2 semanas atrás, mas eu não poderia me furtar, senhor presidente, aqui de falar do trabalho específico da Secretaria de Assistência Social. Eu vou falar aqui porque eu conheço toda aquela equipe de trabalhadores, são 260 trabalhadores na Secretaria de Assistência. Com o reordenamento, hoje os serviços já estão descentralizados nos CRAS e CREAS, e hoje nós votamos um projeto para equipar mais 2 novos CRAS, um no Ribeirão Cavalo e um no Ribeirão Grande do Norte, no Ribeirão Cavalo e na Vila Lense, E o que nós queremos enaltecer com isso? A importância do reordenamento do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social,
faz com que o munícipe, igual à saúde, tenha os serviços na comunidade. Ainda todos os bairros não têm CRAS, vereador Winter, mas esses 4 CRAS que hoje nós já temos, mais esses 2 que serão entregues no início do ano que vem, com certeza faz com que a população que mais precisa da assistência social não fica centralizada em um único órgão. Os munícipes dessa vez foram rapidamente atendidos porque, além dos 4 CRAS, além dos 3 CREAS, além do posto que foi colocado no parque de eventos, esta equipe também, quando fez o primeiro atendimento nos serviços e viu que a população diminuiu a busca, a pedido desta vereadora, a secretaria entendeu a necessidade de colocar as equipes na rua. E as equipes foram para a rua com os serviços, fazendo os cadastros, mas também já levando os kits necessários de alimento e água, colchões, enfim, e o que é o principal, dando a atenção que a população espera numa hora dessas do ente público. E aqui nós queremos também enaltecer a atuação do nosso prefeito e de nosso vice, embora, também aqui registrando, seja a nossa obrigação de estarmos a serviço da comunidade, não somente no expediente, mas nós sabemos, senhores vereadores, que a nossa atuação é o tempo que for necessário, sábados, domingos, à noite, e de igual forma os servidores da prefeitura, como também o prefeito, o vice, os secretários, todos atuaram de uma forma bastante efetiva no sentido de estar presente à comunidade. E agora, voltando à Secretaria de Assistência Social, secretaria que foi comandada num primeiro momento em 2013 pela secretária Elci, hoje diretora de assistência, num segundo momento comandada por esta vereadora e atualmente pela secretária Emanuela Wolff, mas o que nós precisamos destacar é a valiosa e valorosa equipe que compõe esta secretaria. Eu não posso me furtar aqui de citar os nomes dessas pessoas, porque a gente sabe o valor que essas pessoas tiveram e a precisão nos encaminhamentos. Além da secretária que já foi citada, quero citar os diretores Joel e Ailci, quero citar as gerentes da proteção tanto básica como média e alta complexidade, a Maria Dolores, Maria André e Maria do Carmo, o trio de Marias, que está fazendo um grande e belo trabalho, também a Fabiane, do Centro de Convivência, como também os coordenadores dos serviços, dos CRAS, CREAS e Centro de Atendimento à Família, do Centro de Convivência e do Espaço Mulher. No CRAS, nos CREAS, enaltecer o trabalho das servidoras Laura, Vanessa e Márcia, e aqui extensivo a toda a equipe. Nos CRAS e Centro de Atendimento à Família, servidoras Maria Dolores e Viviane, também extensivo a toda a equipe de servidores. No Centro de Convivência, as coordenadoras Ivana e Cleide. No Espaço Mulher, a Luciane. E também a coordenadora de projetos da Secretaria, a Aninha. E aqui, citando estes nomes, gostaria que ficasse registrado que o agradecimento e os cumprimentos é para toda a equipe do SUAS, dos trabalhadores do SUAS, ou seja, do Serviço de Assistência Social de Jaraguá do Sul. São 260 trabalhadores e eu vi e acompanhei servidores virando noite para atender o abrigo, para atender as famílias, para fazer os plantões emergenciais. E, de igual forma, os nossos cumprimentos são extensivos a todos os funcionários da Prefeitura. E aqui quero destacar o trabalho do secretário Ideraldo, juntamente com toda a sua equipe, o trabalho também do secretário de Saúde, o trabalho da Defesa Civil e extensivo a todos os funcionários e também a equipe de gestão que esteve envolvida nesse projeto. Mas o que é mais importante, senhores vereadores, nós temos um povo guerreiro. Hoje, se nós passarmos nas ruas, nós não percebemos mais o que nós vimos há 2 semanas atrás. O município fez a sua parte, está fazendo, mas nós não podemos deixar de enaltecer o trabalho que a comunidade mesma por si só fez no sentido de fazer a sua parte e buscar respostas rápidas para o ocorrido. Os que não foram atingidos ajudaram quem foi atingido e a parceria que se estabeleceu foi muito forte e por isso que, mais uma vez, nós precisamos enaltecer o povo aguerrido que nós temos no nosso município, povo honesto, povo trabalhador,
e um povo que tem a capacidade de restabelecimento, como está provando. E nós queremos aqui, mais uma vez, dizer que Jaraguá do Sul é forte e é empreendedora, e nós temos muitos pontos positivos a ser enaltecidos pela força da nossa gente. Mas nós queremos aqui agradecer o empenho de todos e as entidades de serviço, vereador Winter, que não negaram em nenhum momento esforços para atender a comunidade, aqueles que mais precisavam, mas, no sentido geral, o acesso é universal e todas as pessoas que foram atingidas estão sendo atendidas, sem critérios pré-definidos. A questão econômica, nesse momento, não está sendo considerada, porque todos os munícipes que foram atingidos estão tendo acesso aos benefícios e as doações foram imensas, e nós acreditamos que os munícipes que ainda não tiveram, eventualmente, oportunidade e acesso aos serviços, ainda existem donativos para ser distribuídos, e a comunidade pode procurar os postos de CRAS, CREAS, como também o Centro de Atendimento à Família, que os donativos que ainda estão, que estão ali à disposição serão distribuídos para quem precisa. Muito obrigada, e fica aqui o nosso registro. Um agradecimento imenso, vereador Pedro, uma parte. Vereadora, é importante acrescentar e destacar também a importância, né, que teve a imprensa. A imprensa teve um trabalho fundamental na divulgação dos chamados para prestar socorro, na comunicação dos acontecimentos, principalmente as rádios fez um papel muito importante no dia. Então, eu vi a senhora comentando isso, foi muito importante, como a senhora falou, apenas uma semana estamos aí com a cidade novamente pronta para o trabalho, né? Isso foi importante, mas também lembrar aquela divulgação da imprensa no dia, né? Obrigado. Bem lembrado, vereador Pedro, com certeza o trabalho da imprensa é fundamental, não tenhamos dúvida que a população, num tempo imediato, até online, nós poderíamos dizer, tinha acesso às informações e ao que estava ocorrendo em nosso município, graças ao empenho da imprensa, e com certeza ela está incluída quando a gente fala em entidades de serviços, né? E mais especificamente, é boa a sua lembrança, nós devemos deixar o registro. Agradecemos a atenção, queremos desejar a todos os munícipes pronto restabelecimento das suas perdas, mas também deixar registrado que foi muito importante que neste evento nós não tivemos perdas de vidas. A exemplo do município de Guaramirim, que perdeu uma criança de 8 anos, que nos deixou bastante tristes, mas Jaraguá do Sul não teve neste evento este tipo de ocorrência, o que também nós devemos agradecer a Deus também pela preservação das vidas dos nossos munícipes. Muito obrigado. Vereador Eugênio José Jurasek. Senhor presidente, senhores vereadores, município que nos assiste pela TV Câmara. Eu também não gostaria de fazer um elogio, gostaria que passasse as fotos. Então, assim, são 32 barreiras que aconteceu no Rio da Luz, Garibaldi. Então, foi 32 barreiras que eu fui visitar. Todas as barreiras que não tinham como passar ônibus, pontilhões levados, ali o asfalto cedeu, ainda falta arrumar. Mas eu gostaria de parabenizar desde o ajudante de patrola, Ederaldo, Dieter, todas as pessoas envolvidas nessa enchente. Secretário da Defesa Civil, por quê? E a VEG também, né? Porque a VEG abriu as portas para secar os motores, né? Secar os motores ali da Caçamai, que foram todos prejudicados. Então, foram muitas barreiras que caiu. Eu só tenho a agradecer, porque os próprios munícipes me procuraram, foi muito rápido a retirada dessas barreiras, pontilhões que foi levado embora. Então, você vai para essa região, já estão passando todos os carros, todos os ônibus, né, os alunos de escola. Então, eu queria dar os parabéns para toda a administração, né, desde a Manu, todos os que se envolveram nessa é uma doação. Então,
Foi um trabalho muito grande, o Vinta conhece tudo o nosso Garibaldi, né, Vinta? Foi bastante prejudicado, falaram que só deu aqui na nossa região, mas o nosso Garibaldi e Rio da Luz foi bastante prejudicado e as obras estão prontas. Então, queria agradecer muito, os munícipes vieram nos procurar, então, pelo belo trabalho que fez toda a equipe. Também queria fazer um comentário que a nossa Praça São Piazeiro está sendo reformada, nosso banheiro lá. Só que o maior problema nosso é pichação. Então, não adianta a gente fazer lá tudo bonito, pintado, inclusive aquela ponta lá perto da VEG já picharam, né? Está pintado de verde, mas tem a pichação. E o que a gente vai criar uma lei, né? Hoje a lei federal que tira o crime de grafite, né, em desenho, e proíbe a venda de tintas em embalagem aerosol para menores de 18 anos. No estado do Rio de Janeiro foi aprovada a lei semelhante, Lei 6.692/14. A cidade de Curitiba, que sofre bastante com esse problema, criou uma lei que proíbe a pichação e incentiva o grafite, com a multa de 1.693,84 para quem foi pego pichando. Ainda na cidade de Curitiba, é exigido um cadastro na hora de venda de embalagem aerosol. Em nossa linda cidade, que possui tantos prédios históricos, pontes, colégios, está havendo uma pichação. Então, o que a gente vai fazer? Vai começar a trabalhar junto com o prefeito, meus assessores, para que a gente crie uma lei, negócio da pichação, Natália. Porque não adianta, nós sabemos que daqui uns dias ali está tudo pichado que está sendo reformado. Então, nós temos que ser urgentes antes que a nossa cidade crie um vício de pichação. Então, vai ser criada uma lei, negócio da pichação no nosso município. Muito obrigado. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu quero primeiramente relatar aqui, no dia de ontem, a gente esteve visitando lá a creche Wolfgang Weg, e a diretora nos colocou algumas situações que estão em andamento no município de Jaraguá do Sul e da necessidade também do aumento da creche. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui um dos que cobrei aqui ações, porque Jaraguá do Sul hoje é um problema seríssimo a questão das creches. Nós temos hoje famílias que perderam o emprego, alguns que estão sujeitos a perder, porque não tem onde deixar suas crianças. Eu falo isso com muita segurança, porque, inclusive, nessa creche, na Wolfgang, meu filho, né, participou lá, o atendimento excelente, as creches nossas de Jaraguá do Sul, as que estão em funcionamento, prestam um grande trabalho. E a diretora nos informou que a empresa VEG, não estou aqui patrocinando o nome da VEG, não tem nada a ver com isso, eu estou relatando o que foi passado para mim, que foi feita uma doação da empresa VEG, da empresa Malve, perdão, da Malve, para que fosse construído o novo Pama da Barra, uma área de 1.000 e poucos metros quadrados, do lado do bombeiro ali, onde poderia ser construído a unidade do Pama, e aumentaria em mais de 140 crianças o espaço da creche. Usaria aquela unidade do posto hoje, que é anexo, ficaria tudo para a creche. E eu marquei uma reunião com o secretário, com o Possamay, hoje às 10 horas da manhã, o qual ele me relatou que isso está mesmo em andamento, e a previsão dele é que até o final de julho desocupe aquele imóvel lá e tome posse de um outro que foi alugado até a construção do novo Pama. Então isso vai atender. Eu quero parabenizar. Outro dia encontrei o secretário, até não quis me cumprimentar porque eu tinha falado dele aqui, mas não falei dele. Eu falei do sistema de saúde, não de Jaraguá, mas do Brasil todo, que é meio complicado, onde as pessoas têm dificuldade mesmo com atendimento. Isso é o Brasil inteiro, todos nós sabemos disso. E como eu não tenho compromisso nem dívida com ninguém, quando tiver de falar, eu vou falar. Sempre vou falar. Então, eu falei para ele naquele momento do que eu falei aqui,
Hoje fui lá, fui bem atendido, me passou as informações que eu queria saber, parabenizo ele por essa ação, que não é nada mais que a obrigação dele também, em desenvolver os projetos para Jaraguá do Sul, como todos os outros secretários, né, vereador Natália? Então, como foi dito aqui, foi feito os trabalhos em tal lugar, tirou o bate, tudo. Parabéns, fez sua obrigação bem feito, né, como secretário, assim como nós como vereador. A comunidade diz, parabéns, vereador. Não, eu estou fazendo a minha obrigação de votar os projetos, de criar projetos, né? Então, eu fui bem atendido pelo secretário, parabéns, e que realmente essa ação da prefeitura em fazer o PAMA naquele local ali, esse terreno doado pela empresa Malve, que estão de parabéns eles, né, por essa ação, que vai atender aquela comunidade. Nós recebemos todos os dias no nosso gabinete reclamações de famílias que não têm onde colocar suas crianças. E pelo que o secretário me passou, a unidade nova do PAMA, que vai ser construída ao lado do bombeiro, vai ser uma obra maior, vai atender muito mais pessoas com qualidade ali no posto de saúde, que vai fazer um bom trabalho, e também, o que é bastante importante, vereador João, vai atender mais de 140 crianças. Eu vejo que hoje é para nós uma obrigação quanto da escola, de garantir a vaga na creche. Porque já aprende. O meu filho já foi para a escola sabendo um pouquinho ler, escrever, por quê? Desde bebezinho foi na creche. Então, de extrema importância. E também, já vou passar, senhor vereador Jair. E também dizer aqui, gente, que realmente o povo de Jaraguá do Sul está de parabéns. Eu acompanhei através da imprensa, que faz um excelente trabalho, todos os meios de comunicação, ao vivo, inclusive, como o povo de Jaraguá do Sul é solidário. Como eu também estive envolvido nesse trabalho, ajudando, todo momento, pessoas colocando suas casas à disposição, pessoas colocando a sua ajuda humanitária. Vou dar um exemplo, pessoas que diziam, eu tenho 2, 3 kits para vir aqui buscar de higiene, de alimentação. Um exemplo das igrejas, né? Eu fiquei sabendo, eu estive lá no dia presente, só a igreja sede aqui da Assembleia de Deus, mais de 400 kits, gente. Nada a ver com política, nada disso. A própria igreja tomou ação própria, mais de 400 kits. Atenderam mais de 100 famílias. Só de limpeza, fora a disposição que deixou as suas igrejas. Não estou falando de uma, mas todas fizeram esse trabalho. As pessoas particulares, pessoas que disponibilizaram as suas casas para atender, vereador Natália, vereador Eugênio, para atender as famílias que não tivessem onde passar a noite. Então nós temos que colocar o quanto esse nosso povo aqui jaraguaense, pessoas que são de outros estados, que estão em Jaraguá, como eu, que sou de outro estado, já digo do Paraná, né, porque não tem problema nenhum em dizer isso, e para mim é um orgulho ter vindo para Jaraguá, fui bem recebido, e hoje eu posso desempenhar o meu trabalho há 19 anos aqui em Jaraguá do Sul. Vereador Jair, por favor. Vereador Josimar, o senhor tocou num assunto muito importante que já vinha me chamando a atenção há muito tempo. Os secretários do prefeito, eles precisam parar um pouquinho com essa choradeira de vereador levantar assunto na tribuna e achar que é pessoal. Ninguém fala de pessoalidade. Quando nós falamos de saúde, nós não estamos falando do secretário. Quando nós falamos de obras, nós não estamos falando do secretário Ideraldo. Quando nós estamos falando de educação, nós não estamos falando do secretário de educação, da pessoa do Elcio, nós estamos falando do sistema, que é falho, e é falho há muito tempo, e que isso não nos tira o direito de nós levantarmos as questões. Então essa choradeira, dizer, porque você falou de mim na tribuna, eu não falei do senhor, eu falei do sistema que é falho. Entende? E é esse o papel do vereador, levantar as questões. E muitos secretários levam para o lado pessoal. E de pessoalidade não existe nada. Até porque o mundo não gira em torno deles. Essa é a grande verdade. Obrigado, vereador. Exatamente isso, Jair. Até, por exemplo, agora no dia 16 de julho, nós estamos realizando a audiência pública para tratar da questão da discussão da construção do Hospital Municipal.
Com essa audiência pública, não estou querendo dizer que o secretário da Saúde ou os hospitais privados em Jaraguá do Sul não atendem, não é isso. Nós estamos dando a opção para a nossa comunidade em melhorar. Ou senão nós paramos de trabalhar, então, se nós achamos que não precisa ser melhorado. Essa é a ideia. Um exemplo, eu falei que hoje a questão de nós levantar uma discussão e ver a questão do preço da... Eu não tenho nada contra o secretário Demir Zor, pelo contrário, somos amigos. Assim como sou amigo do prefeito, sou amigo dos senhores vereadores. Agora, as questões que é importante para o nosso município, nós vamos levantar aqui. Doem quem doer, não é assim, vereador Jefferson? Vamos falar aqui o que é interessante para o nosso município. Agora, pessoal, para lado nenhum, pelo contrário. Eu vou citar como exemplo o secretário Ederaldo. Sempre que eu fui lá solicitar alguma coisa para a comunidade, sempre fui bem atendido. Não tenho como reclamar. O secretário Elcio, quando estive lá, até o próprio Poçamai hoje me atendeu lá, conversamos quase 1 hora, me colocou a par, inclusive da UPA, que era, se vocês, se alguém ainda tiver um material meu das eleições, vai ver que uma das indicações minha, que eu não posso fazer projeto que gere custo, uma das indicações era essa questão do posto de saúde funcionar 24 horas, que como o posto de saúde não pode, a UPA. Que é a mesma coisa, muda-se o nome, é um projeto federal, inclusive, e de muita importância. Então, o que nós temos hoje que pensar, eleições termina no dia da votação, às 5 da tarde encerrou, no dia seguinte, todos unidos por uma causa só, que é a comunidade, que é a nossa cidade. E nós temos que pensar hoje... Vereador Eugênio, tem 1 minuto ainda. Eu só quero alertar você que eu também participei de uma reunião com o presidente do Genésio, lá na Barra, e essa creche vai ser para 600 pessoas. Então, a empresa Move, ela destina todo ano um dinheiro. Então, todo ano ela tem que destinar, não pode passar do prazo. Então, o que está acontecendo lá hoje é o aluguel lá. Então, tem que fazer todas as divisórias da Calçando o Pé, um prédio que foi alugado para a prefeitura, né? Então, tem que fazer todas as repartições. E também vai o contrato, né? Então, por isso que está demorando. Então, esse ano tem que sair isso aí, porque a empresa Move não passa do prazo para destinar esse dinheiro. Muito obrigado. Vai terminar meu prazo. Mas a Wolf tem 400 e poucas pessoas que atende hoje, com mais 140 crianças que podem ser atendidas com esse novo espaço, vai chegar a 600. Obrigado. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje falou muito bem o Josimar da atenção dos secretários, até como líder do governo, posso dizer que nunca ninguém perguntou, ficou chateado assim de alguém levantar algum assunto, pelo menos até a data de hoje aqui na Câmara. E sempre pedem assim para mim, olha, traz o vereador aqui falar com a gente, temos os dados, tudo, então, sempre importante, sempre que os senhores quiserem, eu acho que todo secretário atende bem, se não atenderem, faço questão de levar isso direto para o prefeito. Eu queria dizer aos senhores que eu estou de posse daquele relatório que eu falei das 14 áreas que foram listadas pela Defesa Civil sobre as enchentes de 2008 e, conforme solicitado, eu tenho aqui o local, eu vou passar bem rápido, até já por causa do adiantado da hora, em que pé está cada uma das 14 áreas. A primeira é na Rua das Acácias, já está executado 63,57% da obra e ela termina em outubro de 2014. A número 2 é Rudolfo Sansão, ela está com 53,93% executado e também a previsão da execução final é em outubro desse ano. A número 3 é Rua 358, Rudolfo Grossklass, ela já foi iniciada e também termina em novembro de 2014, a previsão da entrega da obra. A número 4 é na Rua 448, lá na Vila Lalau, ela já foi iniciada e a previsão também de terminar os trabalhos agora em novembro. A número 5, Rua 679, João Rudolf, ela tem 93,72% da obra executada e termina agora em agosto a previsão da entrega. Então, 93%, falta só 6%. A número 5. A número 6, na Rua Valdemar Rau, foi já executado 25,19% e também termina agora em novembro de 2014. A número 7, também lá no RAL, é Cecília Marquardt, essa não foi iniciada, mas também tem uma previsão ainda de começar antes do final do ano e ainda terminar.
A número 8, que é no bairro rural também, a rua 735, está 97,14% pronto já. Tem 97%, 97,14%. Falta só drenagem, plantio de grama e sarjeta. A número 9, Luiz Chiudini, essa não foi iniciada, já são a segunda que não foi iniciada, mas a previsão também é para iniciar logo e ainda terminar antes do final do ano. A número 10 é na rua Luiz Bortolini, essa também não foi iniciada e também tem a mesma previsão para iniciar e terminar esse ano. A número 11, que é a rua 257, Leopoldo Dio, foi iniciada e ela tem a previsão de entregar também agora em novembro de 2014. A número 12, a rua Adolfo Bir, ela já tem 92,97% pronta. Falta 6%, e aqui também só é a drenagem, plantio de grama e a sarjeta, daí está pronta também. A número 13, Verônica Demarque Rosa, ela não foi iniciada, mas tem uma previsão de ser iniciada e ainda terminar em novembro desse ano. E a de número 14, Feliciano Voltolini, tem 84,51% já pronto. E ela tem a previsão de término agora em agosto de 2014. Então, olhando assim todas essas 14 áreas, essa agora em agosto, outra em outubro, outra em novembro, é para terminar as 14 pelo relatório, é para terminar as 14 áreas tudo esse ano. Uma parte, vereador Pedro. Sim. Vereador Pedro, eu fico bastante preocupado, porque esses acontecimentos que ocasionou toda essa situação, desse deslizamento, aconteceu em 2008. Veja que nós estamos em 2014, não tem uma concluída, algumas nem começada. Então eu penso que estão nos tapeando, é só isso que eu posso dizer, mais nada. Sim, vereador, inclusive agora, nessa administração que começou mesmo a todo vapor essas obras, porque realmente era burocracia, uma hora não vinha dinheiro, outra hora pediu mais documentos, e agora sim está a equipe toda trabalhando em cima dessas obras. É claro que essa é do governo estadual, né? Sim. Vereador Josimar? Jefferson. Vereador Pedro, importante quando o senhor fala na situação da porcentagem, 97,3% sim, pronto. A gente sabe que o posto de saúde do Chico de Paula estava 100% pronto, mas os móveis não estavam prontos. O que quer dizer essa porcentagem? Que a creche num todo está pronta ou somente a construção da creche está pronta? Quanto tempo leva uma mobília, a licitação de compra? Então, qual o prazo previsto para que não se atrase, né? Porque uma coisa é acabar a creche, outra coisa é mobiliar e fazer funcionar com pessoas frequentando. Então, a gente tem que saber esse prazo. Se, além da obra dos 97,3%, que é a obra, ou já é a obra com as mobílias, os funcionários contratados, as inscrições abertas, para que quando se determine o prazo, realmente aconteça o funcionamento, né, que é o que todo mundo espera. É importante, 97,14% praticamente pronta, mas falta serviço de plantio de grama e sarjeta. Então falta plantar a grama e a sarjeta, os outros trabalhos estão adiantados. Então, por isso que é 97%. 100% é quando já tem o gramado, tudo pronto. Inclusive, esse relatório está também no portal da transparência, e é importante, inclusive a Câmara, nós darmos em cima desse trabalho, né, vereador? O vereador Josimar, principalmente, né? Vamos acompanhar e vamos ver o que está faltando. Inclusive, após a terceira vez já foi discutido isso aqui na Câmara, que eu levantei esse relatório, para nós acompanhar, inclusive, ver se falta dinheiro, de onde está faltando, qual secretaria que não está vindo dinheiro, Estado, Federal, seja onde for, para nós executar o quanto antes. Vereador Pedro Garcia, nós sabemos da sua boa vontade em trazer para nós explicações aqui dos assuntos que são levantados. Eu vou complementar a palavra do vereador Josimar e dizer que eu ia dizer exatamente isso, que de 2009 para cá, nós não conseguimos entregar uma obra pronta dessas 14 que o senhor citou. Falta 10%, falta 20%, falta 30%, mas nós não conseguimos, vereador Josimar, entregar uma obra de 2009 para cá e dizer assim, vamos sair na foto, pelo menos, da vistoria. Agora, o mais curioso disso, vereador, é que de 2009 para cá,
o que teve de foto, o que teve de helicóptero sobrevoando a cidade, fazendo levantamentos de áreas, saindo na foto e dizendo que viria. Agora, por que não se acabou esse recurso? Por que não se acabou essas obras ainda? Aonde está o problema, vereador Pedro Garcia, que nós ainda não conseguimos entregar? O problema é falta de recurso, falta de repasse, o complemento do projeto, enfim. O que aconteceu que nós não conseguimos até hoje entregar? Foi muito bem a sua colocação, vereador Jair, porque como eu me comprometi em trazer na próxima sessão, eu tive que correr de sexta-feira e já trazer esse relatório. Quando eu peguei esse relatório e comecei a olhar a mesma opinião do senhor, por que isso aqui não veio? Ah, mas faltou documento tal, faltou isso. Já deixei avisado, inclusive, para algumas pessoas que estavam encaminhando isso aqui para mim, que agora eu quero verificar por que falta 10%. Está sendo executado, estão trabalhando em cima. Ah, mas essa aqui faltou o dinheiro, de onde faltou o dinheiro? E isso também eu vou me comprometer em trazer o porquê. A mesma pergunta de você foi a minha e, inclusive, até repassado para alguns secretários já. Ok? Obrigado, então. Solicito para o vereador Jair Pedrilli que assuma os trabalhos. Com a palavra, a vereadora Arlindo Ricos. Senhor presidente, vereadores, os munícipes que nos assistem. Eu quero, primeiramente, parabenizar a vereadora Natália pelas suas indicações, a sua moção, que eu acho muito importante, o que foi pedido pela moção, e também as indicações com relação ao cuidado, posso dizer, prevenção futuras. Eu acho muito importante, em outras cidades já existe, e Jaraguá do Sul já deveria ter isso aí também, eu acho, sim, esse método de prevenção, de avisar mais rapidamente o munícipe para poder fazer uma prevenção dos seus bens materiais, que graças a Deus a nossa cidade sofreu, foi assolada no final de semana passada, vamos dizer, violentamente. 60% da população jaraguaense entrou água em suas casas, muitas vezes perdendo todos os seus bens materiais. Mas como a senhora falou, o povo jaraguaense é um povo aguerrido, um povo sempre para frente, não se deixa bater facilmente. Dizer também que a senhora citou há pouco sobre o CRAS, eu acho importante aquele CRAS lá no Braço do Ribeirão Cavalo, naquela região, porque realmente levantado pelo nosso Instituto Jordan, que aquela comunidade realmente necessita disso daí, e é de suma importância esse trabalho feito por todos os assistentes social, que vai, a partir do ano que vem, efetivamente fazer um belo trabalho naquela comunidade, que eu acho de suma importância, já deveria ter esse CRAS naquela região. Eu também, seguindo o raciocínio da senhora, que a senhora pediu, assim, nobre vereadora, com relação a uma forma de abater a água pelo SAMAI, também fazer isso daí. Eu quero seguir nesse raciocínio. Eu também, nas visitas, nas famílias, conversando com elas, nobre vereador e vereadores, e eu fiquei bastante comovido com uma senhora que paga aluguel, uma senhora que tem 5 filhos, e ela é trabalhadora aqui numa loja na cidade, e ela se esforça o máximo para dar o sustento àquelas 5 crianças, adolescentes, uma adolescente, sozinha. Então ela chorando para mim, assim, no seu desespero, praticamente perdeu tudo dentro da sua casa, né, devido à enchente, e ela falou assim: como eu vou conseguir pagar esse aluguel? Sabe, isso me comoveu muito, porque ela tem que buscar o alimento para essas crianças, os 5 filhos dela, precisa pagar o aluguel, que é R$600, ou 650, agora me fugiu ali, nesse valor. E eu até conversei com o prefeito e tal, nesse sentido, mas eu sei que é difícil, e também por isso eu peço, assim, alguma forma de a gente pensar junto, que nós possamos conversar com essas imobiliárias de Jaraguá do Sul, onde que
justamente essas pessoas que sofreram a enchente, entraram nas casas, que pagam aluguel, conversasse talvez com os proprietários desses imóveis, né, e pedisse uma isenção desse aluguel por um mês, 2 meses, ou 50%, ou, sei lá, uma forma de sensibilizar esses donos dessas casas que nós temos em Jaraguá do Sul. Porque o povo de Jaraguá é um povo guerrido, um povo que para frente. Eu acho que nós poderíamos fazer esse apelo, juntamente essas imobiliárias fazer um pedido para esses proprietários dessas casas. Eu acho que não vai fazer muita diferença para essas pessoas, donos dessas casas, que perdoem esse aluguel por 1 mês ou 2 meses. Somente essas pessoas, né, eu digo assim, para os demais que não sofreram essa enchente, não venham pedir também a isenção, mas simplesmente, talvez a gente tomar essas ruas, né, o nome de ruas, os bairros mais afetados, onde que tem pessoas que pagam aluguel, a gente puder fazer um apelo, talvez saindo aqui da Câmara de Vereadores, eu não sei se nós podemos fazer dessa forma, um apelo e levarmos para as imobiliárias da cidade, com os nomes das ruas, que essa imobiliária pudesse fazer favor com os proprietários, sensibilizá-los nesse sentido, perdoar 1 mês ou 2 meses de aluguel, para que essas pessoas possam minimamente comprar os seus bens, que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que nós podemos fazer isso como Câmara de Vereadores, como vereadores, para poder, de uma forma ou de outra, ajudar essas pessoas. Então, esse é o apelo que eu peço para nós, vereadores dessa casa, que a gente faça alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente faça uma moção, levamos para essas empresas, essas imobiliárias que nós temos na cidade, que eles possam constatar com esses proprietários das casas e pedir esse perdão por 1 mês, 2 meses de aluguel para essas pessoas. Eu acho que, vereador, eu acho que informalmente nós poderíamos fazer isso, né, informalmente. Certo. Mas eu também penso que nós poderíamos trazer aqui, como sugestão para essa conversa informal, o presidente da Associação das Imobiliárias. Nós estamos falando de 40, 50 imobiliárias na cidade, mas que nós pudéssemos trazer aqui o presidente da associação, se eu não me engano, deve ser o Luiz Sérgio, para trazê-lo aqui, e quem sabe com uma conversa informal, como eu disse, quem sabe sensibilizá-lo e ajudar. Eu sei que existe algum encaminhamento no sentido né, nessa conversa, digamos assim. Mas eu acho que uma conversa informal, como eu disse anteriormente, poderia ser feito aqui na sala em U, com os vereadores que quisessem fazer parte desse grupo. Mas a sua ideia, de fato, ela é no mínimo, muito humana, digamos assim. Obrigado, vereador. Com certeza, né, vereador, o senhor também é uma pessoa que sempre está envolvido, buscando, ajudando essas pessoas, não só o senhor, como todos os vereadores, né, citado aqui, então eu acho que é muito importante, e é uma ideia nova, eu acho que é por aí mesmo, se nós pudéssemos fazer isso, o senhor talvez tenha esse conhecimento, pudesse chamar esse representante, né, das imobiliárias, a gente puder na próxima sessão já, a gente ter uma conversa informal, ou trazê-lo aqui, se ele quiser vir aqui na plenária, né, conversar com a gente. E também, então, só mais uma vez, eu quero, assim, agradecer de coração a todas as pessoas, como já foi citado aqui, que ajudaram de uma forma ou de outra a recuperação da nossa cidade. Eu digo para os senhores, assim, foi um tempo recorde, em 5, 6 dias, a gente conseguir limpar a cidade, dar esse respaldo para a população. Então, eu quero parabenizar ao prefeito Dieter, ao vice Jaime, todos os secretários envolvidos, e principalmente, eu digo assim, ao nosso presidente, o Ademir Isidoro, do SAMAI, que realmente fez um trabalho extraordinário nesse sentido. E como eu já havia falado, na segunda-feira do ocorrido, eu fui no SAMAI, aquele povo arregaçando a manga, fazendo aquele trabalho fantástico, né, os servidores do SAMAI ali, fazendo aquele trabalho fantástico, era puxando lama, secando lá, tirando os motores, secando aqueles reservatórios, fazendo limpeza, lá dentro do imobiliário, da parte administrativa. Então foi um trabalho assim, fantástico.
todo mundo arregaçou a manga para o bem comum. E é dessa forma que nós vamos fazer a nossa cidade melhor, nós vamos fazer um estado melhor, e um país melhor, e é dessa forma que eu quero contribuir nesse período que eu estou aqui como vereador. Muito obrigado. Peço que o vereador Arlindo Rincos retome a presidência e possa fazer o encerramento da sessão e libere os vereadores que ainda estão na casa. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 24, terça-feira, às 18 horas.